Quando surge ao Alviverde, surge o canal do El com mais notícias, mais tretas sobre o Palmeiras. E dessa vez eu trago aqui o que a mídia fala do nosso Palmeiras. Dessa vez, o que o Fox Sports, a galera do Fox Sports andou falando. Então, o que os comentaristas do Fox Sports andaram comentando do Palmeiras da última vez, olha só, vamos ver aqui o que eles comentaram aqui. E se você gosta, se você curtiu o vídeo trazendo essa informação para você, essa treta para você, esse debate, dá um like pra mim aí, ajuda o canal, dá um like aí que é importante. E também compartilha e se inscreva no canal. Agora, o mais importante, vamos ver a treta então. O que debateram dessa vez no Fox Sports sobre o nosso Palmeiras? Entradas também, né? Mudança não, quando a gente coloca o William, praticamente a mudança de atitude, de postura, né? Ele passa a trabalhar um pouco mais por dentro, na mesma linha ali que faz mais ou menos o Dudu. Porque as outras entradas que o Palmeiras teve, nenhuma surtiu efeito, né? Nem Carlos Eduardo, Daverson, muito menos o Lucas Lima. São jogadores que o elenco do Palmeiras, infelizmente, contratou para o torcedor nessa temporada e atletas que não têm rendimento, né? Carlos Eduardo foi um valor altíssimo, um valor que por enquanto é injustificável dentro de campo. O Daverson é mais do mesmo, dá a impressão de que com o passar dos jogos o Daverson cada vez menos vai glosando o prestígio da torcida e não deve permanecer para o ano que vem. E o Lucas Lima também é uma grande situação, um grande pepino que o Palmeiras tem a resolver, porque se o time quer personalidade para a próxima temporada, se o time quer um elenco com muito mais vigor, não só físico, mas técnico dentro de campo e de entrega com disposição, não é com esse tipo de jogador que o Palmeiras vai conseguir alguma coisa. O Everton está falando lá no Castelão? Vamos para lá, goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, convocado, o Everton. Feliz porque acho que sempre foi um ponto forte do Palmeiras, foi a defesa, né, nesse Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Acabamos tendo um momento de tomar mais gol que o normal, agora as coisas têm voltado a se encaixar bem. Hoje mais um dia que a defesa, não só a defesa, mas o time funcionou muito bem. E estamos felizes pela vitória. Acho que o segundo turno tende a ser um pouco mais difícil, porque o time já se conhece, cada um vai brigar dentro da sua característica, vão brigar lá embaixo, outros vão brigar no meio da tabela, outros vão brigar para ser campeão, outros para Libertadores. Então, tende a ser algo mais difícil, a gente tem que se preparar bem para se manter ali em cima. Tá aí a palavra do goleiro do Palmeiras. Paulo Lima, lembrei de um detalhe aqui que você concordou no momento que o Mano Menezes dava a entrevista coletiva. Mais um para reforçar o coro de críticas aos gramados dos principais estádios brasileiros. Evidente, Calheiros, evidente. Isso eu acho que tem que, cada vez mais, ser uma coisa muito recorrente dos próprios técnicos e jogadores de futebol. O exemplo é limpo, cristalino, que a gente tem visto aí nas arenas que foram construídas com dinheiro público. E principalmente a gente viu no Mané Garrincha como foi cada vez pior a condição do gramado, né? Fortaleza não é o caso, mas é um estádio emblemático do Nordeste do país, onde a gente tem o Fortaleza com média de quase 31 mil torcedores por jogo, Calheiros. É a quinta maior média de público do campeonato, ou seja, merece um palco de primeira qualidade. O Maraca da mesma forma, como sofre o Maracanã com o gramado, e o Mano tem toda a razão. Evidente que é o que ele fala, o tempo de treinamento, até certo ponto para o Palmeiras agora vai ficar melhor, pode treinar muito bem. Treina na academia, que é um gramado de excelência. E aí vai para o campo de jogo, que a bola sobe, bate na canela, bate no joelho, você demora a dominar, tem que dar um passo, como ele falou, o segundo passo, daqui a pouco a marcação chega, a marcação apertada, né? Cada vez mais o espaço está curto para jogar, e essa deficiência do gramado implica, tá bom, os dois são prejudicados? Exatamente, os dois são prejudicados, mas não tem que prejudicar ninguém. O gramado tem que ser de excelente qualidade para que os dois times joguem a melhor posição, a melhor condição de jogo que a gente possa querer e exigir dos jogadores. E nem sempre isso acontece. Outro detalhe importante que eu acho que é legal do Mano falar, quando você falou assim, agora tem a cara do Mano Menezes esse Palmeiras, ele ressaltou. O Palmeiras, já na época do Felipe, já vinha com um padrão de jogo similar a esse. Vinha com resultados negativos, mas o Palmeiras está conseguindo entregar um resultado hoje de 4 vitórias consecutivas. Evidente que isso acalma. Poderia ser com o Felipe? Também poderia ser. Foi embora. O Mano deixou o Cruzeiro numa situação delicada. E ele falou, não vou falar do Cruzeiro agora. Mas o Cruzeiro está numa situação também delicada e não consegue decolar. E mais importante do que tudo isso é o Mano colocar exatamente aquilo que o torcedor do Palmeiras tem que ter consciência. O nosso objetivo, disse o Mano, não é encostar no Flamengo e passar por ele. É jogo a jogo saber o que vai acontecer. E ele ressalta, né, os jogos começam a ficar mais difíceis. Está aí o Flamengo ontem, mesmo num jogo mais ou menos com favoritismo, né?
latente, cristalino como era do Flamengo, teve um jogo até certo ponto com algumas oportunidades para o Cruzeiro, assim como o Flamengo também teve. Um time que é líder do campeonato contra um time que está na zona do rebaixamento. Pode engrossar? Pode engrossar, mas pode engrossar para o Palmeiras também. Então, um campeonato que está aberto para mim, mas a polaridade é entre Palmeiras e Flamengo, isso eu vejo muito claro. Quartarolo, e aí, Quartarolo, já dá para confiar? O Everton estava elogiando aí, Quartarolo, o sistema defensivo do Palmeiras, como a gente já disse, né? Terceiro jogo sem sofrer gols, voltou a ter esse equilíbrio com essa mudança, o Vitor Hugo na vaga do Luan, te agrada mais essa formação, Quartarolo? O Vitor Hugo foi trazido pelo técnico Felipão justamente para tentar ajustar essa zaga da equipe do Palmeiras. O Gustavo Gomes fez um ótimo primeiro semestre e deu uma caidinha depois da Copa América, né? Talvez até aquele pênalti perdido contra o Brasil. A verdade é que esse Vitor Hugo tem uma certa história no Palmeiras, tem certa ascendência sobre os demais também. Vocês falavam do gramado aí, enquanto isso a gente revia aqui alguns lances do jogo. É claro que o Daverson não é um jogador de muita qualidade, mas teve ali uma bola lançada para ele e que ele reclama que a bola quicou no gramado quando ele foi dominar. E ele, que já não tem tanta categoria assim, é claro que se enrolou mais ainda. É realmente um problema no futebol brasileiro. Parece que aqui não se sabe como tomar conta de gramado ou cuidar de gramado, o que é um problema para os dois times. O Paulo Lima tem razão. Mas para um time que tenta construir, um time mais técnico, fica ainda mais difícil. Para destruir, para se defender, fica mais fácil. E gostei também da palavra, como disse agora há pouco, do Mano Menezes, se posicionando e realmente entendendo que o campeonato terá muitas dificuldades pela frente. Mas concordo plenamente. O campeonato está entre Flamengo e Palmeiras. Data hoje. Porque ultimamente a gente fala, dá palpite e de repente a gente é ultrapassado por um gol espírita, alguma coisinha e um time que surge do nada aí e começa a jogar futebol. Mas se você analisar bem o que está acontecendo, é Palmeiras no seu estilo e o Flamengo no seu estilo, que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Boa, Quartarolo. Olha, já que falamos nele, né? Vamos ouvir então o zagueiro Vitor Hugo. Ele falou lá na zona mista do Castelão e o Gustavo Berton acompanhou. Sentiram muita temperatura no início do jogo, calor aqui do Nordeste, viu? Tava quente, rapaz. Jogar aqui às 4 é um sofrimento, hein? Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu segurar os homens. O Mano chegou a dizer que era um jogo emblemático, porque o Flamengo já tinha vencido, era o primeiro jogo do Palmeiras na vice-liderança, quer dizer, vencer hoje era muito importante. Vocês tratavam isso também como um jogo emblemático para a sequência do campeonato pro Palmeiras? Cara, eu acho que a gente está focando mais na gente, né? A gente não pode ficar jogando em relação ao que o adversário faz, o que o outro concorrente está fazendo. A gente tem que jogar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, independente do que aconteça nos outros jogos, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora que a gente vai ter que se enfrentar de novo, né? A gente tem que fazer o nosso papel da melhor forma possível, independente do que eles fizerem. Tá aí o zagueiro Vitor Hugo. Facicani, gostou? Vitor Hugo ao lado do Gustavo Gomes convocado para a seleção paraguaia. Vitor Hugo voltou muito bem. A passagem pela Fiorentina, por mais que não tenha sido com títulos, uma passagem gloriosa, mas é uma passagem de aprendizado tático. O Vitor Hugo se tornou um jogador muito menos estabanado da primeira passagem dele no Palmeiras, que foi uma passagem até vitoriosa ao lado do Mina, mas ainda era um zagueiro que tinha lá seus altos e baixos. Ele volta um pouco mais cerebral, volta um zagueiro mais organizado, e isso para a defesa do Palmeiras contou muitos pontos. Paulo Lima, quero sua opinião aí sobre essa nova formação de zaga aí do Palmeiras. Foi aquilo que ele falou, né, sobre a adaptação ao novo esquema exatamente do Mano, né? Estamos começando. Gente, uma nova maneira de armar o time, é uma nova maneira de se comportar taticamente, mas isso tudo passa pelos bons resultados. Passa pelas 4 vitórias consecutivas, passa por esse handicap de 7 gols e a defesa só ter sofrido 1. Nos últimos 3 jogos o time está certinho. Então tudo isso, é como o Mano falou, futebol é muito assim. Um dia, como ele citou inclusive, hoje só falo da minha passagem pelo Cruzeiro na fase final do Cruzeiro. E lá atrás, fiquei 3 anos e 2 meses, ele falou aproximadamente lá. E lá atrás, foram 2 títulos, um time que era certinho, um time que estava sempre brigando em Libertadores da América, chegando em Copa do Brasil. Agora, o que se fala do Mano no passado é pouco. O que se fala do Mano é a decadência recente do Cruzeiro. É a mesma coisa que fica em relação ao Felipe no Palmeiras. Foi embora, não serve mais. Foi embora porque desandou, o vestiário foi não sei o quê. Mas o futebol, ele tem essa coisa mutável. E hoje o Palmeiras consegue, com 4 jogos consecutivos, dar um pouco mais de corpo àquilo que o Mano pretende. A sequência vem boa aí.
né? Ver um jogo em casa contra o CSA, depois pegando o Inter. Essa é uma sequência até certo ponto positiva, porque vai jogar as 2 próximas partidas em casa. Dá o Mano aqui, Paulo Lima, ó, CSA, quinta-feira para Caimbu. Isso. E Inter Beira-Rio. Então. Aí volta para São Paulo. Aí já é Allianz Parque. Então joga contra o Atlético Mineiro. O Inter é na casa do Intercala. Então, então, ótimo. Então, mesmo assim, mesmo que seja com isso, é um retrospecto que pode dar, até como o Quartarolo falou ainda há pouco, né? São equipes que não estão brigando lá em cima na ponta da tabela. Mas queira ou não queira, tem time que não está brigando na ponta da tabela e vai entregando contra a CSA, contra a Chapecoense, contra o próprio Avaí. Quantos se entregaram aí? Mas esse é o resultado. Os times que estão lá em cima conseguem contra esses adversários, que a gente costuma dizer de menor investimento, vai passando o rodo, vai passando por cima. E o Palmeiras está fazendo a parte dele. Que o esquema Mano Menezes está funcionando, alguém discute, alguém duvida? 4 vitórias em 4 jogos? Não tem como discutir, né? Esse jogo contra o Internacional, ele pode apresentar um cenário interessante, hein? Internacional hoje é o 4º colocado. Exato. Vai depender muito dessa rodada do meio de semana. Internacional hoje está a 6 pontos do Palmeiras. No meio de semana, o Colorado vai jogar justamente contra o Flamengo. E aí, é no Rio esse jogo. Mas não está impedido, né? Pode acontecer. O Internacional já venceu o Flamengo outras vezes no Maracanã. O Internacional pode vencer esse jogo. O Palmeiras pode tropeçar para o CSA, claro que é mais difícil. Perfeito. Mas nessa combinação, eles podem ir para esse confronto com uma diferença de 3 pontos. Se houver a vitória, se houver a vitória, acontecer. Se houver a vitória do Inter e a própria vitória do CSA, não, até a própria vitória do Palmeiras, aí a diferença até para o Flamengo ela diminui. É verdade. Não, tem razão. Além disso. Agora, tudo é na base da especulação. Sim, né, Paulo Lima? Só quando a bola rola. Só quando a bola rola. Felizmente, né? Felizmente. Estou contigo. Olha aqui, pessoal. Hoje tem o Carlos Simon. Tem muita gente reclamando de lances. Vocês não mostraram ainda, não foi pênalti. No Bahia e Corinthians foi escandaloso. No Bahia e Corinthians. Lances também que você destacou aqui do Vasco e Atlético Paranaense. Exato. Carlos Simon vai marcar presença sim. Teremos o VAR Forte. Foi pênalti no Thiago Neves? Vamos fazer essa pergunta para o Simon. Vai ter o VAR Forte aqui no Rodada? Sim, senhor. E vamos voltar sim com informações também no Castelão. E outras de Vasco e Atlético Paranaense. Estamos devendo o gol do CSA também, hein? Daqui a pouquinho também o gol da vitória do CSA sobre o Ceará. O que aconteceu com o Ceará, com o Vozão? Parou, hein? Parou. Empacou realmente na tabela. Agora, pessoal, Quartarolo, Facincani e Paulo Lima. A gente vai para uma rápida parada, mas vou deixar uma pitadinha aqui pra gente do nosso próximo assunto. Sim. Olha só o que está estampado aí no dia, né? Que é daqui do Rio de Janeiro. Renato Gaúcho dispara. O time é muito bom, Pascoal. A briga hoje é mais para pegar a vaga de Libertadores do que pelo título. Das quatro, sim. Pelo título só 2 times brigam, gente. E outra, das 4 vitórias que o Palmeiras fez, 3 muito com as calças na mão. Com o Cruzeiro foi um jogo complicado. Nós estamos falando, o Flamengo, com o Goiás virado no último minuto. Acabou de dizer tudo que a gente disse. Não, é isso. Não é acabou de dizer o que tudo. Sim, mas é pontos corridos, campeonato de pontos corridos, cara. Sim, justamente por isso. Uma hora que eu lembro do Corinthians lá em 2017, aí todo mundo falava o seguinte. O segundo turno tá ruim. Mas o Corinthians só joga o brasileiro, tem essa vantagem. Mas o problema é que o Flamengo tá sobrando, Benja. O Flamengo ele tem 44 gols marcados em um turno. O segundo aí, o Palmeiras tem 31, não, cara. O Flamengo, diferença abissal. Sim, mas em termos de pontuação, não tá... Não, é mínima, mas eu tô falando com relação ao rendimento. É mínima, mano. É mínima, mano. Eu concordo com você, matematicamente tá em aberto, mas pela bola que o Flamengo tá jogando hoje, isso. Não, o time do Flamengo tá mais pronto do que o Palmeiras. Pela bola, pela pontuação e pelas vitórias, pelos gols marcados, pela bola, pela pontuação, vitórias e gols marcados, todos, o bola eu botei primeiro, né, que é pelo futebol apresentado. O Flamengo tem todo... O Flamengo sobra. O Palmeiras, para ser campeão, precisa esperar dois tropeços do Flamengo. 2. Sim. Um no confronto direto e um que seja em uma outra partida. Mas se você está colocando quem está 10 pontos com condições... Porque só eu estou dando um panorama da classificação. Mas 2 tropeços não é o fim do mundo. Levando em conta que Flamengo e Palmeiras... É o fim do mundo? Os 2 tropeços do Flamengo? Não, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando de relação quem tem 35. Isso. Então, por isso você está concordando com a gente. A briga é Flamengo e Palmeiras. E um que tem 36, que é o Internacional, tem 2 jogos contra os 2 líderes do campeonato. O grande problema de tirar essa diferença, por exemplo, o Palmeiras ele já tirou uma diferença uma vez de 11 pontos. Contra o Flamengo aqui no Maracanã,
Se ele ganha aquele jogo, ele terminava o turno em primeiro lugar e não ganhou. Não, mas a diferença, gente. O Palmeiras ele chegou a tirar uma vantagem de 11 pontos para o segundo colocado. Mas a prática não é assim. O Palmeiras, uma vez, ele já chegou a tirar uma vantagem de 11 pontos para o Flamengo, para o mesmo Flamengo. Assim como o São Paulo também, quando foi campeão a última vez, ele tirou uma vantagem aí de 8 pontos aí para o primeiro colocado. O problema hoje, Pascoal, é você tirar uma diferença de 10 pontos para um time que está encaixado do jeito que o Flamengo está. E o Flamengo é muito melhor que os outros. Exato. Naquela época tirou não sei quantos pontos, porque era igual. Era tudo mais ou menos igual. Hoje não é. A diferença é muito grande. Só para dizer o seguinte, o Flamengo está invicto jogando no Rio de Janeiro. O Palmeiras poderia estar nesta situação do Flamengo. Mas pós-Copa América... Mas não tinha um treinador que conseguiu tirar daquele time o que o Jorge Jesus tira do Flamengo. Vamos ouvir o Mano Menezes, mas o Flamengo tem um time, o time que foi montado pelo Flamengo é muito melhor do que o time que foi montado pelo Palmeiras. Muito melhor. Vamos ouvir o Mano Menezes aí, explicando essa vitória aí, que parece que para alguns foi derrota, mas não, o Palmeiras ganhou 3 pontinhos na conta. Você, Pascoal. Fazer uma sequência de vitórias nunca é fácil no Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo a 4ª seguida aí depois dessa minha chegada. Isso me deixa feliz. É com essas vitórias que penso que a gente pode continuar buscando melhoras importantes para a equipe entregar mais, porque nós sabemos que pode entregar, como já fez em outros jogos. E em relação ao segundo turno, que me pronunciei lá, acredito muito mesmo que o segundo turno será repleto de jogos mais disputados, mais parelhos, com mais coisa objetiva, né, em jogo. E quando isso se aproxima e quando está mais visível na frente de todo mundo, os jogos ganham uma conotação mais decisiva. E como temos ainda muitas equipes em transição, né, setembro, outubro, ainda temos equipe se formando, ainda temos equipe, que é a característica, infelizmente, ainda do nosso futebol brasileiro, com esse aumento da tensão, a tendência é as equipes errarem um pouco mais, né, ou não terem a mesma naturalidade para criar, porque a criação exige essa confiança maior que às vezes nós, numa grande maioria, não temos. Então teremos, ao meu ver, jogos com essa característica mais vezes, eu acredito nisso. Tem sido assim historicamente. Nós não vamos criar para nós uma pressão desnecessária, que é ficar prestando atenção no Flamengo e a todo momento querer fazer coisas que não são da nossa competência. Vamos ter a maturidade de jogar dentro da característica que tem a equipe, buscando melhorar sempre, porque esse deve ser o objetivo, né? Mas sabendo que precisamos fazer resultados como esse hoje e às vezes, mesmo não jogando tão bem, também vencer. Isso é maturidade mesmo, isso é competência também, né? Você saber, com essa nova pressão, saber se comportar e não querer fazer coisas erradas ou fazer de qualquer jeito, porque aí não consegue vencer. Tá aí o Mano Menezes falando, explicando. Agora eu vou ler alguns tweets que o assunto pega fogo aqui. O Twitter bomba sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Primeiro eu vou ler aqui o tweet mais legal do dia. O Jefferson, com 2 Fs. Ô Benja, você é o único coerente. Pelo resto da mesa pode entregar a taça porque não tem mais campeonato. Muito obrigado, Jefferson. É uma verdade que você falou, eu sou o mais coerente. O Lincos Peixoto, o Flamengo será prejudicado nas datas FIFA e perderá pontos. São 3 jogos até, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza, que é o jogo de pós segunda partida da Seleção Brasileira, pelo retorno dos jogadores da Seleção do Brasil. Eu sei que nós vamos falar pela enésima vez, pô, mas é um absurdo, hein? Eu não defendo mais. Não, mas é um absurdo. Eu não defendo mais, eu não critico mais a CBF, porque você pode defender clube. O Mano convocou quem é o clube. É o clube. É isso, Mano. Boa. A partir de agora, eu não falo nada. O problema de vocês são um bando de frouxos, para não falar outra coisa. Vocês, assinam o regulamento, não sabem o que estão assinando. Frouxos, vocês assinaram, não peitaram a CBF, agora vocês esperam que eu venha aqui a público defender vocês e criticar a CBF? Que se danem, vocês que se danem, vocês são frouxos.
Tudo bem, mas eu falo, é um absurdo, pô. Os caras gastam lá não sei quantos milhões pra montar um time. Não conseguem montar uma liga. Eles não conseguem montar uma liga. Não conseguem fazer uma tabela de reta final de campeonato. Pô, sabe, os caras gastam milhões pra montar um time. Aí vai jogar lá Brasil e... Quem é? Até a Argentina, aquela bagunça. Senegal. Nigéria. Lá, Singapura, que dá 24 horas de... O técnico da Argentina... Isso é sacanagem, velho. Olha, nem sei o nome dele. O Robson... Convocou ninguém do River e do Boca. Não. Para preservar os times para a Libertadores. Na Libertadores não convocou ninguém. Então, mas o Tite não poderia convocar ninguém. Exatamente. Não, o Tite não. Veja. O Tite convocou, não tem nada a ver com isso. Resolveu o problema dele. O Tite não tem nada a ver com isso. Tá pensando muito nisso. O Tite tem que pensar no trabalho dele. Perfeito. Ele tem que pensar no trabalho. Se os clubes são frouxos, se os presidentes dos clubes são frouxos, são os molengas, o problema não é do Tite. Ele tem uma data FIFA. Ué, por que o técnico da Argentina se elogiou porque não convocou do River e do Boca? Ué, isso foi um critério dele. Não, critério não. Isso foi um critério dele. Eu acho o seguinte, se aconteceu tudo isso que você está falando e é verdade, o Tite vai falar, bom, sabe uma coisa? Uns 2 amistosos meia boca desses, eu não vou prejudicar os times que estão na briga. Você viu o que aconteceu com o Tite? As críticas que vieram por causa de um empate e uma derrota, nesses 2 últimos jogos do Brasil contra a Colômbia e Peru? Ele convocou todo mundo. Veja, o trabalho dele está em xeque. Ele acabou de ganhar uma Copa América, mas 2 amistosos que não valiam nada, as críticas voltaram. Então, querendo ou não, ele está levando o que ele tem de melhor. O Tite é o seguinte, cabe aos times aí você tem que convocar quem você acha que deve convocar. Se precisar convocar 5 do Flamengo, convoca. Bruno Henrique, Gabriel, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Gerson. Convoca! O seu papel é a seleção brasileira. Agora, vocês, presidentes de clubes, seus molengas, vocês não têm peito para peitar a CBF. Vocês não conseguem fazer uma liga. Vocês são uma vergonha. Vocês esperam que eu venha aqui defender vocês? Eu não. Esse discurso eu não compro mais. Mas olha, eu apesar de concordar com muita coisa do Sormani, eu falaria, Tite, não pode convocar os caras, meu. Por mais que tá dentro do... Né, se os dirigentes assinaram, tá no regulamento, tá tudo certo, mas não pode, pô. A gente fica aqui pregando, tem que trazer jogador de fora, tem que investir, tem que melhorar a qualidade do futebol. Perfeito, aí você pega um time que nem... Aí você pega um time que nem Flamengo, que nem Grêmio, os caras jogando pra caramba, ok. Você não pode convocar, tá errado. Mas, Benja, não é só o Tite, errado. Por exemplo, essas datas aí, por exemplo, o Arrascaeta vai ser convocado, o Guerreiro foi convocado, aí ele pediu pro Gareca não chamá-lo. Então, querendo ou não, Benja, tem que parar o campeonato. Claro, esse é o problema. Não, peraí, que tem que parar o campeonato, tem. Porque você pode perder jogadores os treinadores brasileira, os jogadores estrangeiros, é outra história. Mas não é, Benja, se você para o campeonato, você não perde jogadores nem daqui nem de fora. Eu concordo plenamente, o certo é parar. O campeonato argentino para? Não, o certo é parar, mas o que eu estou falando para vocês... O campeonato argentino para. Já que não para... E ele não vai convocar mesmo, ele não vai convocar para o Mas o que eu queria te falar é o seguinte, já que não para, o treinador estrangeiro não está nem aí, o problema é nosso mesmo. Agora, o Tite, como brasileiro, como um cara que... Pegaram uma entrevista do Tite aí... Mas distorce, veja. Pegaram uma entrevista do Tite aí, na época do Corinthians, eu não me lembro se foi de 2015 ou de 2011, que ele fala, ele numa coletiva aí, reclamando pra caramba de convocações que ia perder jogador. Então o Tite, sabendo que já sentiu isso na pele... Fala, gente, eu não posso prejudicar o Flamengo. Ele disse na entrevista que ele já sentiu isso na pele. Ele disse na entrevista deixar de convocar quem ele tem que convocar. E o Santos, por exemplo, perde, digamos que já acontecesse isso, Soteldo, perde o Sanches, perde o Aguilar, perde o Denis Gonzalez, aí distorce. Ou vale para todos ou não vale para ninguém. Você tem razão. Ou ninguém convoca, ou ninguém convoca. Quando eu falo ninguém é técnico do Brasil, técnico do Uruguai, técnico da Argentina, técnico da Colômbia, técnico do Peru, ou não conta. Ou, por exemplo, o Internacional pode perder vamos supor que tem essa arrancada que o Pascoal falou. Ele pode perder o Guerreiro. E perderia se ele não tivesse pedido a dispensa. Que ele ligou pro Gareca e pediu pra dispensar. Um absurdo. Que a CBF, ela é um câncer ao próprio campeonato. Não, usa outro termo, essa palavra é feia. Não, tudo bem, mas ela faz muito mal ao campeonato, ela joga completamente contrário, ela só pensa na seleção, enfim, ela anda para os clubes, então, todo mundo sabe disso e depois todo mundo tá com o Pires na mole. É o que o Sormani falou, ele tá correto em cima disso. Você tem que criticar os dois lados, os clubes que se submetem a esse tipo de sistema e a federação que cada vez mais é um escárnio ao esporte brasileiro. Agora, todo mundo na data FIFA tem o direito de convocar.
Por que só o Brasil tem que ser o dodóizinho que não convoca daqui? Porque a gente vai parar o campeonato. Porque as tabelas são todas entrelaçadas e é uma confusão inteiro, de datas. Entendeu? Mas o mundo inteiro, Pascoal, o mundo inteiro para. O único país ridículo que dá de ombros para uma semana especial do futebol, que é a Semana das Seleções, é o Brasil. Azar do Brasil. Azar do Brasil. O que eu disse na convocação da seleção, o Brasil Tite deixou uma mensagem muito clara. O problema não é dele, o problema é dos clubes com a CBF. Então, o Tite não. Mas agora na minha opinião, o Tite esclareceu isso. Vocês resolvam lá o seu problema. Ele poderia ter tido a prudência? Poderia ter tido a prudência. Acho que sim. Sabendo ele do problema que se trata. Só que agora ele é submisso a justamente quem obriga a seleção a convocar. O Flamengo pode não ceder os jogadores? Não, porque é data FIFA, é data FIFA. Olha, uma coisinha, veja, o Flamengo pode perder até 5 jogadores, perfeito? Se o Berrio for convocado para a seleção da Colômbia, não foi. Tá aí, pessoal, falaram bastante então no Fox sobre o nosso Palmeiras. Você concorda? Você discorda? Discorda de quem? Concorda com quem? Deixa o teu like aí no vídeo e até o próximo vídeo. Avante, palestra!